Nos episódios anteriores, nós vimos que Daniel encontrou oposição por decidir ser fiel, e essa oposição se tornou em uma provação. Será que é possível dar graças a Deus em meio a uma provação? É o que nós vamos entender no estudo de hoje no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança, o programa Escola Bíblica, que tem o objetivo de ensinar a palavra de Deus, tornar a palavra cada vez mais fácil de compreender. Por isso, nós temos aqui na Novo Tempo nossa escola, que prepara guias de estudos, que distribui esses guias gratuitamente aos nossos telespectadores. Você já é um aluno da Escola Bíblica? Já? Não esqueça de mandar aquela fotinha aqui para a gente compartilha aqui sempre. Só mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui, ó, o WhatsApp do programa, olha lá, 12981091268. Vou chegar aqui, ó, tira uma fotinho dele agora. Esse é o WhatsApp do programa, 12981091268. Manda a sua foto, você pode tirar com o seu guia, aí na sala da sua casa, estudando a Bíblia, com seus amigos. A gente agradece a você que é um aluno da Escola Bíblica, você que acompanha este programa. Se você não é um aluno da Escola Bíblica ainda, você pode ser, isso mesmo. Então peça seu guia de estudos, faça sua inscrição, bem fácil. Esse é o WhatsApp para você pedir o seu guia. 12982444449. 12982444449. Lembrando a você que você vai mandar uma mensagenzinha, pode dizer um olá, você vai receber um link, daí vai para o nosso site e vai colocar ali os dados. 5 passos, são bem simples, e aí você vai receber na sua casa o guia de estudos. Nessa temporada estamos estudando Profecias de Daniel, esse livro profético do Antigo Testamento. Então, não esqueça, peça agora seu guia de estudos, tá bom? Você também pode ligar no horário comercial. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode acessar o site direto, que é o novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. A gente está estudando o tema, estamos no capítulo 6 e estudando o tema número 7. Está aqui, ó, vou olhar para cá, olha aqui. Está aqui, para você ver, na cova dos leões com Daniel. Já está na lição 7, mas todos os nossos estudos anteriores estão no nosso canal no YouTube, tá? Você pode assisti-los ou no ntplay.com. Entra aí, ntplay.com, procura lá o programa Escola Bíblica. Se você for direto para o canal no YouTube, aí você vai direto no programa. Daí no NT Play você tem o portal de todos os programas que a gente faz aqui na Novo Tempo, tá? Vamos orar a Deus para que o Senhor nos dê iluminação para a gente abrir a Bíblia mais uma vez. Pai do céu, que o Senhor esteja conosco nesses momentos, ao abrirmos a Tua Palavra, nos dando compreensão, que a gente aplique a Palavra para a nossa vida, assim a gente cresça, seja transformado e a gente visualize a eternidade, visualize o céu. Eu suplico isso, peço uma bênção
por cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, o capítulo 6. Nós ontem paramos no verso 10, que para mim, eu vou retomar no verso 10, mas antes eu quero mostrar o que a gente viu ontem, tá? Um breve resumo para você que talvez não estava acompanhando, só para te situar, e a gente quer retomar aqui também como uma forma didática, né, para a gente relembrar aqui o que a gente tem estudado ao longo da semana, e aí a gente vai no capítulo, no verso 10. Então vamos lá, essa é a lição 7. Então a gente viu ontem que os sátrapas, os governadores, influenciam o rei a assinar um decreto para que todo aquele que adorasse outro, a não ser o rei, e não fosse o rei, fosse lançado na cova dos leões. O rei assina o decreto. Na lei dos medos e persas, uma lei não podia ser revogada, e aqui a gente tem um detalhe importante. Todo radicalismo, a gente viu ontem, né? E preconceito religioso leva à violência. Essa é uma advertência contra o antissemitismo e a xenofobia. A gente trabalhou, aqueles que oprimem o povo judeu e aqueles que oprimem e olham de forma preconceituosa para uma pessoa de outra nação, que tem uma religião diferente, uma cultura diferente. Daniel ora a Deus por esse assunto. E a gente começou a trabalhar ontem que a prática da oração fazia parte da vida de Daniel. A gente vai ver isso, que ele era costumeiro esta prática dele. A gente vai agora voltar no verso 10, Daniel capítulo 6 e o verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então a gente vai considerar aqui alguns aspectos que são importantes. A gente já começou a trabalhar ontem, tá? E eu quero analisar aqui 2 palavrinhas. Uma está no verso 10 e outra vai estar no verso 11. Então, ele dava graças. A palavra originalmente dá a ideia de uma mão aberta, como se estivesse recebendo algo. Perceba que não combina, né? Não faz sentido. Eu estou passando por um momento de provação, estou passando por um momento de dificuldade, mas mesmo assim eu estou com as mãos abertas, agradecendo. Esta era uma prática comum, apesar do sacrifício, apesar das dificuldades, ele estava ali naquele momento, sendo ameaçado de perder a sua própria vida. Ele, diante desse desafio, diz o quê? Senhor, obrigado pela vida, obrigado pelas oportunidades. A pergunta é como nós reagimos quando estamos diante de um momento difícil, diante de uma dificuldade, diante de uma opressão. Será que nosso coração é grato, apesar das circunstâncias que nós estamos passando? Será que a gente está disposto a dizer, Senhor, obrigado, mesmo que a gente esteja passando por um momento difícil? Ou nós só temos um coração agradecido quando as coisas vão bem? Somente o poder do Espírito Santo atuando na nossa mente pode fazer com que a gente viva acima das circunstâncias e que a gente seja grato mesmo na provação. Mas lembra que o verso diz? Qual é o destaque que o verso dá? Como esta era uma prática comum, ele costumava fazer isso, ele tinha um coração agradecido, mesmo diante das provações. Porque ele costumava fazer, ele costumava ir 3 vezes ao dia diante do Senhor. E eu quero ir na sequência, porque aqui a gente tem um detalhe
que é bem interessante. Está no verso 11 agora, porque ele agradece e suplica. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus. Você vai ver os desdobramentos disso, mas a palavra suplicar aqui é de uma pessoa que não recebeu algo. Então nós temos os dois momentos de oração que são essenciais. Eu não sei se você ora normalmente ou não, mas existem duas coisas que são essenciais para a oração. Um é obrigado. Eu estou com as mãos abertas por ter recebido algo. E outro é por favor. Eu estou dizendo, Senhor, me atende. Eu agradeço por aquilo que já recebi. E eu clamo por aquilo que eu desejo receber. A gente não sabe exatamente o conteúdo, mas com certeza naquele momento ele estava suplicando pela sua vida, mas também estava agradecendo pela vida. Ele estava agradecendo porque o Senhor lhe dava a oportunidade de testemunhar, de ser fiel. Do que se resume as nossas orações? Será que elas são só de súplicas? Ou a gente tem um agradecimento? Não deixa de agradecer, mas também clame, suplique. O olhar do Senhor está voltado para você. Eu quero retomar os aspectos da oração, voltando para o verso 10. É interessante que ele orava em um lugar específico, ele orava em momentos específicos e ele orava numa direção específica. Isso aqui pode ser considerado por alguns como, um formalismo. Achei a palavra aqui. Um formalismo. Mas não é. Não é porque o formalismo, ele pode te criar, né? Você tira a sua espontaneidade, o seu abrir do coração. Mas não é um formalismo nesse sentido. É a sistematização. Ou seja, eu vou orar. Eu posso orar em qualquer lugar? Posso orar em qualquer lugar. Mas no caso de Daniel, eu tenho um lugar para orar aqui. Esse é o meu lugar. Subia num local específico, abria a janela e olhava na direção de Jerusalém, e ele tinha os momentos específicos. A nossa vida tem que ser uma vida de oração? Tem. Eu posso orar em qualquer lugar? Posso. Mas eu ter uma rotina, a rotina é importante para determinar as minhas ações também. E o texto diz 3 vezes ao dia, naquele lugar, com a janela aberta, voltando-se para Jerusalém. Eu quero aplicar isso para a gente aqui, porque como tem sido minha vida de conversar com Deus. Se eu estou falando para você que é um cristão agora, você tem um momento específico? Momentos específicos? E são momentos de abrir mesmo o coração. E eu posso, ao longo do dia, em outro lugar, orar, lógico, mas eu tenho que ter, esse é o meu momento. Eu tenho que ter o local, eu tenho que ter... Porque eu crio uma rotina, e a rotina é importante. E agora tem um detalhe que é importante no texto, que ele se voltava para Jerusalém, e quando ele se voltava para Jerusalém, ele estava enchendo o coração de esperança. Eu coloquei um texto para ficar mais didático aqui, para você entender. A oração voltada para Jerusalém é um gesto de esperança. Sua oração está situada no tempo, não no espaço. Não é o monumento que importa, mas é aquele que faz todas as coisas. Ou seja, vamos explicar isso aqui. Quando ele olha para Jerusalém, a cidade da paz, na cabeça dele era que um dia ele voltaria para casa, que um dia o cativeiro, a opressão terminaria. O olhar para Jerusalém, no sentido espiritual, é olhar para a nova terra. Olhar para Jerusalém é dizer que a minha vida vai além.
A minha vida não é o que eu vivo aqui, mas a minha vida é a eternidade. Fica claro isso para você? Porque a tendência daquilo que a gente recebe cotidianamente é olharmos para a vida aqui. Mas o Senhor me leva a olhar além. Por isso ele olhava para Jerusalém, porque aquele era o lugar da esperança, da eternidade. O texto, para que a gente entenda, não é o monumento, não é a cidade, não é o templo, mas é aquele que fez todas as coisas. É importante que eu vá à minha comunidade religiosa? É importante. A minha igreja? É importante. É importante que eu ore na igreja? É importante. Mas não é o monumento. Quando os discípulos olharam para o templo, que maravilhas, que construções. O Senhor disse, não ficará pedra sobre pedra. A igreja é importante, como o templo é importante, é um local que a gente se reúne. Mas ela pode ser uma catedral, ela pode ser uma grande igreja. E ela pode ser uma choupana, uma igrejinha pequenininha, ou a sala da sua casa. Não é um monumento, mas é aquele por quem eu oro. Estou falando para você que tem uma igreja, frequenta uma igreja lá no interior, uma igreja simples. Está tudo bem, está tudo bem. O Senhor quer que a gente ofereça o melhor, é o que você tem de melhor, está tudo bem. Mas a oração deve ser dirigida àquele que faz todas as coisas e não àquilo que foi construído. Não. Mas esse local existe para que a gente esteja unido, ligado. Verso 12, se apresentaram ao rei todos aqueles que estavam tramando e a respeito do interdito real lhe disseram, não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Está aqui, essa lei não se pode revogar. É certo? Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, identifica, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, repete a expressão, né? E se uma expressão é repetida na Bíblia, é porque ela é importante. Esse Daniel, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Aqui a gente tem no texto bíblico uma manifestação que é importante para a gente considerar. Esse homem, o rei Dario, considerava a Daniel ao ponto de tentar salvá-lo. Mas a gente tem aqui uma lei que ele determina que está baseada numa tradição, a lei dos medos e persas não podia ser revogada, temos uma tradição, e às vezes o apego às tradições nos impedem de a gente ter percepções claras e corretas do que Deus deseja. Neste caso, o rei tinha percepções, mas ele estava preso à tradição. Estou falando para você que talvez esteja preso a tradições, a costumes, aquilo que você herdou. Você até sabe que precisa mudar. Você até sabe que deveria olhar de forma diferente. Você até sabe que a sua prática deveria ser diferente, mas a tradição te prende. O Senhor deseja trabalhar e às vezes a gente tem que romper. Nem toda a tradição é errada, mas muitas tradições vêm de encontro à palavra. E eu preciso superar isso.
Sequência, para a gente pensar juntos aqui no texto bíblico, para a gente ter uma visão clara. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Eles fazem uma pressão, né? Eles fazem uma pressão política, porque levaram o rei a ter aquele decreto por interesses políticos, tá? E por trás há um princípio religioso, é óbvio, né? Que é a adoração. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Mas olha a frase do rei, no verso 16. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Se a gente vai no capítulo 3, no verso 17, e eu quero comparar aqui com você, vou voltar aqui, ó, no capítulo 3, no verso 17, aqui, vamos lá, 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. A fala dos três amigos para Nabucodonosor, ela ecoa aqui na fala de Dario para Daniel. Daniel sabia disso, mas mostra nesse texto a credulidade de um rei. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Que ele te livre. Eu não sei o que vai acontecer, você é fiel, mas que há um reconhecimento do Deus verdadeiro. E a gente vai ver na sequência isso. Verso 17, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Isso aqui a gente vai ver no estudo de amanhã, que de alguma forma se assemelha a Jesus sendo colocado na cova, a pedra sela, mas assim como o Senhor rompe a cova e dá vida para Jesus Cristo, assim o Senhor vai preservar a vida de Daniel. Sabe por quê? Porque não existe obstáculo, não existe barreira que não possa ser rompida pelo poder de Deus. Então não existe circunstância, situação que você tenha sido colocado que Deus não possa romper e transformar. Creia nisso. É a palavra, é a confirmação da palavra de Deus. Verso 18, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Naquela noite, um rei que não tinha os mesmos princípios de vida, não acreditava no que Daniel acreditava, mas reconhecia o Deus verdadeiro, não conseguiu dormir por causa de Daniel. É impressionante essa descrição. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Uau! Com voz triste, mas com a esperança, ele chama a Daniel, servo do Deus vivo. Dar-se-ia que o teu Deus tenha te salvo. E você agora vai poder estar no reino comigo. É impressionante como estamos falando de um rei pagão reconhecendo ao Deus verdadeiro. O poder do evangelho, do reconhecimento de Deus, não tem barreiras. Às vezes nós podemos nos surpreender
com aqueles que estão reconhecendo ao Deus verdadeiro. E por isso, podemos ser surpreendidos na eternidade, quando a gente olha, às vezes, sem esperança para alguém e o Espírito de Deus está trabalhando, porque nós não conseguimos medir isso. Algumas reflexões importantes para a gente aqui. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Ou seja, a vida do rei depende de Deus. Ele diz, o Deus vivo, servo do Deus vivo. E Daniel responde, o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Amanhã nós vamos explorar esse verso de uma forma um pouco mais intensa, mas eu quero concluir com essa ideia. Se o rei vive, é por causa do Deus vivo. Se o rei vive, é porque Deus vive. Deus lhe dá a vida e nossa vida depende de Deus. A pergunta hoje é: quando você olha para a sua vida, quando você olha para o todo, você reconhece que tudo depende de Deus? Você reconhece que todas as coisas estão no controle de Deus? Quando você olha para as circunstâncias que você vive, e talvez elas não sejam as melhores, você reconhece que Deus é capaz de transformar este momento e que Deus está cuidando de você? Naquela noite, Dario não dormiu. Não dormiu. Desejando que o Deus de Daniel cuidasse dele. E no outro dia, cheio de esperança, ele reconhece o Deus verdadeiro e clama: o Deus a quem tu serves, o Deus vivo. Daniel sabia que a vida dependia de Deus, a vida dele, e o rei sabia que só Deus poderia dar a vida. Que a gente reconheça isso. Eu quero orar nesse momento por isso agora. Que a gente reconheça, que a gente ensine os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso lado, de que nós vivemos e somos cuidados por Deus, mesmo que a gente passe por provações. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra e obrigado por essa declaração tão forte, tão influente, de reconhecimento de que tudo vem de Ti, de que a nossa vida depende de Ti. Pai, que a gente viva isso, que a gente fale disso, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez estudando a Bíblia. Amanhã nós vamos concluir esse tema e nós vamos ver qual é a reação do rei, o que acontece com aqueles que perseguiram. Lições para hoje, para termos a certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Um abraço, Deus abençoe você, até amanhã.